extraordinária. Muito bom dia, graça e paz de Jesus. Espero que todos estejam bem. E é muito bom estarmos aqui na manhã deste domingo, iniciando o primeiro dia da semana, celebrando ao nosso Deus. A todos, amigos, visitantes, obrigado pela participação. Deus abençoe você. É bom ter você aqui conosco, participando. Uma honra muito grande recebê-los. A todos que agora, por meio desta transmissão, está nos acompanhando, onde você estiver, Deus te abençoe. E é bom também poder alcançar aí aonde você está. Pegue a sua Bíblia, por favor. Hebreus capítulo 12. Dois primeiros versículos do capítulo 12. E eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre esta caminhada, essa jornada nossa cristã. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Senhor, obrigado por esta manhã tão abençoada. Obrigado pela tua presença aqui já manifestada através de um momento de tanta unção nessas canções que foram aqui entoadas. Todo sacrifício aqui oferecido, que seja agradável ao Senhor. Que tudo suba como algo muito suave, agradável e chegue até o teu trono, até a tua presença. E o Senhor, ó Deus, possa se alegrar de nós. E que o teu Espírito que está conosco, em nós, e que tem toda a liberdade, possa agir como quer, da maneira que quer e da forma que quer. Assim estamos aqui para dar liberdade e ocasião para que o Senhor possa fazer, falar, agir, instruir, orientar, conduzir, segundo o teu querer e segundo a sua vontade. Em nome de Jesus nós oramos e lhe agradecemos. É muito bom poder compartilhar a palavra de Deus, em especial quando nós começamos a refletir sobre uma jornada. Eu me volto muito atrás, alguns anos, e são alguns anos, né? 1990 é o ano da minha conversão. 1991, o ano que eu me batizei. 92 eu fui já me envolver com o ministério. 2004 eu comecei a pastorear. E essa jornada nós estamos em andamento. 12 anos se faz agora em outubro, vai fazer 12 anos em outubro que eu estou como pastor aqui no Ministério Batista Renascer, sobre a presidência do pastor João Queiroz. Uma aliança de Deus formada e uma aliança abençoada. Depois disso Deus nos direcionou a grandes coisas. Por que eu falo isso? Porque eu confesso para vocês que esses 12 anos aqui, eu tenho vivido coisas na minha vida que eu nunca vivi antes. Eu tenho experimentado de Deus algo tão extraordinário na minha vida, no meu ministério, que eu nunca vivi. Eu sempre pregava sobre fé, desde que me converti. Mas eu nunca vivi realmente, eu havia vivido a fé de uma forma tão genuína. Eu ouvia falar e até pregava, viver pela fé. Aqui eu aprendi o que é viver pela fé. Dentro de tantas experiências com Deus, momentos tão difíceis, tão complicados, que eu confesso para vocês, são momentos da nossa caminhada e jornada que a gente diz, acho que não dá para continuar não, acho que eu vou ficar por aqui. Aí o Espírito Santo vem com sopro, com a força, com a graça e diz,
Tem muita coisa ainda pela frente. Dentro de tantas coisas boas vividas, de tantas experiências boas no relacionamento com pessoas, dentro de tanto crescimento e estabilidade, porque a gente cresce, né? A gente cria maturidade. E eu me lembro que no começo do ministério, principalmente quando eu comecei a pastorear, eu era muito assim preocupado com aquilo que eu iria falar, porque se eu sentisse que eu falei uma palavra e machucou alguém, ou uma palavra que Deus me deu e eu transmiti, às vezes alguém ficava assim meio emburrado com aquilo, eu ficava preocupado e até não conseguia nem dormir de noite. Hoje, quanto mais preocupado eu estou, aí que eu durmo mesmo, sabe? Era tão ansioso vivia assim uma ansiedade por antecipação. Eu sofria muito por antecipação, já estava lá em 2027, enquanto a gente precisa viver o agora, o momento que Deus está nos proporcionando. E isso me fazia muito mal, mas graças a Deus também, dentro dessa jornada, dessa caminhada, eu aprendi a controlar isso, né? Eu quero viver o hoje, o agora, o momento que Deus está nos proporcionando. O amanhã pertence a Ele e eu sei que tudo que é de Deus já está pronto e preparado. Ele só vai mostrando, revelando e direcionando, e a gente vai no caminho certo. Outra coisa que a gente amadurece e cresce é também de ser tão mal para nós mesmos, né? Eu não sabia dizer não para ninguém. Era sim, 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 isso me prejudicou muito. Era muito bom para todo mundo e muito ruim para mim mesmo. Então, a gente precisa ter uma dosagem, por isso que a Bíblia fala que tudo é medida, né? Nada de mais, nada de menos, tem que ter um controle para a gente não poder passar nem de mais e nem ficar de menos, para ter um equilíbrio. E o equilíbrio na vida espiritual é muito importante, no relacionamento com Deus. E a vida com Cristo não é uma maratona de 100 metros rasos. Tem gente que começa e já quer chegar na linha final, e não é assim. É uma maratona, a gente vai, né? E no começo a gente é muito amador, né, Santiago? Você que faz maratona aí, os amadores começam e os profissionais vai de boa. Tranquilo e sempre, constante, sem desespero, toadinha. Daqui a pouco os amadores ficam para trás, né? Os profissionais continuam. Por quê? Porque eles têm a técnica, a habilidade, já aprenderam, já foram disciplinados para isso. E a gente vai aprendendo isso, a gente vai entendendo como é que funcionam essas coisas, né? Como é que é isso? Porque a tendência nossa como cristão é crescer, gente. É desenvolver o nosso ministério, é amadurecer, é poder criar uma estabilidade para que nós possamos ter uma firmeza na nossa fé, na nossa jornada, na nossa caminhada, cada dia, cada passo, cada momento. É o pé no chão, é ficar firme. Não é desespero, não é loucura, não, é pé no chão, é firmeza, é estabilidade, é passo a passo, mas sempre, constantemente, mas sem desespero, né? Tem gente que acha que as pessoas são devagar, às vezes é elas que são aceleradas demais, né? Não é porque as pessoas são devagar, ela que é muito acelerada, aí o ritmo não dá para acompanhar, né? Não dá para seguir, mas é constância, é passo a passo, é uma jornada. E a gente observa que a nossa vida cristã é uma jornada. Nós estamos em uma caminhada de fé. E dentro dessa caminhada de fé nós entendemos que não é uma caminhada sem dificuldades, né? E eu começo a analisar e vejo 12 anos, eu estou falando só daqui, da experiência aqui de 12 anos como pastor nesse lugar, nesse ministério. Quantas dificuldades, gente, quantas coisas difíceis que nós enfrentamos. Alguns de vocês, poucos que estão aqui, estavam desde o começo. A maioria chegou posteriormente. Uns têm pouco tempo, outros já têm alguns anos. Mas poucos aqui, quando assumimos aqui, eram 3 famílias. 3 famílias, o ministério já havia. A pastora Mires, no Ministério Batista, começou no comecinho, não foi? Então o Ministério Batista tem 15 anos aqui na Bélgica, eu tenho 12 anos. Quando eu vim unir a esse ministério, eu havia abrido um trabalho e conheci o pastor João, fizemos uma aliança e depois eu vim assumir o ministério que já havia 3 anos que estava funcionando. Então, eu uni um pouco de gente que eu tinha com um pouco que estava aqui e começamos um trabalho aqui, dando andamento, assim, no meu pastoreio há 12 anos atrás. Só que eu confesso para vocês que
Não é uma caminhada fácil. Nem tudo é maravilha. Algum de vocês tem caminhado junto, lado a lado, e tem presenciado alguns momentos complicados que nós temos passado, mas estamos juntos. Outros estão chegando agora e conhecendo aí a família. Temos problemas. Toda família tem problema. Mas o problema é para ser resolvido entre família, né? Não tem igreja perfeita. Não tem família perfeita. Tem pessoas do coração humilde, aquebrantado, que querem mudança, que querem melhorar, que querem tomar um posicionamento cada dia mais diante de Deus. Então, as dificuldades, elas são evidentes, são claras. Nós enfrentamos muitas, estamos enfrentando, vamos continuar enfrentando, porque nós estamos em uma jornada. Nós estamos em uma etapa de caminhada, e a Bíblia compara a uma corrida. A uma corrida. E quem corre tem um alvo, não tem? Quem corre tem um objetivo. E para correr tem que ter o quê? Disciplina, perseverança, disposição. Porque tem uns obstáculos. Se você pega uma corrida de longa distância, você tem que dominar aquilo ali, tem que ter muita preparação, tem que ter muita disciplina. Você tem que contornar isso aí para você chegar até o final. Mesmo que você chegue arrastado. Mas o importante é você chegar lá no final, lá na linha de chegada. Independente de tudo que venha acontecer. Sabemos que os obstáculos estão lá. O autor aos Hebreus, ele nos traz aqui um ensinamento muito importante. Que esta vitória do cristão, ela não pertence àqueles que são mais rápidos, mas àqueles que perseveram até o fim. Não é aqueles que são mais ligeiros, né? Como eu disse aqui, o amador começa a disparar, daqui a pouco ele está no meio do caminho com dores abdominais e tantas outras coisas, cãibra, e o outro vai embora, passo a passo, sem desespero, vai indo, vai. A jornada, ela continua. Por quê? Porque o objetivo é ir até o fim. O objetivo é chegar até o fim. Para isso, nós aprendemos a perseverar. Tem dia que dá momento de desistir. Pô, uma coisa boa é que somos normais, né? Ou tem alguém aqui anormal? Ou tem alguém aqui que nunca pensou em desistir? Eu já pensei muitas vezes. Porque graças a Deus somos normais. Não somos super homens, super crentes. Temos as nossas dificuldades e tem dia que só a graça de Jesus. Mas Ele vai nos dando graça e força. E nós sabemos que temos um objetivo, temos uma meta, estamos trabalhando para ser bem disciplinados, né? E o que vem nos moldando é a perseverança, é o momento que nós dissemos assim, não vamos desistir. Não vamos desistir. Você começou uma caminhada, você começou uma jornada. No momento que você entregou a sua vida para Jesus, você decidiu caminhar com Ele. Você decidiu entrar nessa jornada cristã. Você decidiu a caminhar. Agora, não é no meio do caminho. Não é quase lá. Nós temos um alvo. Nós temos um objetivo. E esse objetivo é chegar até o fim. Então nós começamos com a nossa entrega, com a nossa conversão. E agora nós estamos caminhando. E vamos parar só quando Jesus voltar e nos levar para estar com Ele. Então você está proibido de paralisar no meio do caminho. Você pode até ter momentos de fraqueza. Você pode até nessa caminhada, nessa jornada, você cair. Você machucar. Mas você não vai continuar doente, você não vai continuar caído, você tem um alvo, você tem um objetivo. E esse objetivo é chegar até o fim. E nós estamos nesta jornada, nesta caminhada. Em 1 Coríntios 9, 24 e 27,
Paulo, ele compara aqui o cristão a um atleta, né? Disciplinado, perseverante e focado. E aqui ele mostra que há um empenho de toda uma energia. Então é essa caminhada que nós estamos, mas é em busca o quê? Em busca de alcançarmos aquele dia. Não é por um troféu, não é por uma medalha incorruptível, perece, mas é por algo muito maior. É por algo muito mais expressivo, é por algo muito mais especial. Nós estamos em uma corrida de perseverança, Se alguém entrou aqui hoje pensando em desistir, Deus está falando com você, persevera. Persevera. Eu comecei dizendo desafios. Essa jornada não é fácil. Não é isenção de problemas, de dificuldades. Eles estão aí. Os desafios estão aí. Os momentos de tristeza, os momentos de angústia, os momentos de perseguição, os momentos também de alegria. Mas nós vamos continuar. Porque os nossos olhos estão em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E é muito bom entender o seguinte: a nossa vitória não depende da nossa força humana. Mas vem desse relacionamento, em caminhar, perseverante, constantemente, diariamente, confiando no Senhor. Nunca perca a sua confiança no Senhor, tá? Caminhada tem espinhos, tem barreiras, tem dificuldades, mas continue firme, porque nós temos um alvo e temos um objetivo, e sabemos aonde queremos chegar, sabemos o que espera por nós, sabemos o que está ali do outro lado. Mas sempre foi assim. Deus diz para o povo: vai, eu sou com vocês, vai, a vitória é de vocês. Mas nunca isentou o povo de passar pelas dificuldades. Mas deu uma palavra, não deu? Eu sou com vocês. Essa mesma palavra é que nos alimenta nessa manhã. E essa palavra que nos alimenta nessa manhã é que Deus está com cada um de nós. Por isso que nós vamos prosseguir, vamos continuar prosseguindo para o alvo, porque eu acredito que ainda há alguns passos pela frente. Não olhe para o lado, não olhe para o outro, não olhe para trás, vamos olhar para frente. Tem alguns passos ainda para frente. Nós não vamos retroceder, nós não vamos parar, não vamos tirar o foco está aqui. Isso é importante, focar. Quando você está focado, você não importa o que está acontecendo dos lados. Você não olha para trás, você olha para frente, o foco está aqui. E o foco, o que o escritor aos Hebreus diz? Jesus. É Jesus o autor e o consumador da nossa fé. Agora, essa caminhada, ela exige de nós perseverança. Ela exige de nós que nós continuemos. Há momentos de cansaço, mas Deus nos fortalece nos momentos difíceis. E cada momento da nossa caminhada e da nossa fé, e da nossa experiência, e das circunstâncias e situações, é uma experiência que Deus nos dá para crescermos na fé.
Eu comecei introduzindo, falando de uma experiência minha, de 12 anos de aprendizado. Como eu cresci. Como? Enfrentando dificuldades, enfrentando lutas, barreiras, espinhos pelo caminho. Foi fácil? Não. E não vai ser fácil para ninguém. Estou aqui para dizer para você que tudo mil maravilhas. Mas uma coisa é importante. Deus está conosco. Nós temos uma fé, uma confiança nele. E todas as experiências da vida nos levam a crescer. Você já parou para pensar tudo que você enfrentou até hoje? Todas as circunstâncias que você passou por ela? E hoje você olha e diz, meu Deus, quanta situação difícil. Mas você percebe que cada etapa da sua vida, enfrentando situações, você cresceu mais. Você desenvolveu. Você amadureceu. É isso que Deus faz conosco. Dentro dessa jornada, cada dia é uma oportunidade para que nós possamos crescer, amadurecer espiritualmente. Hoje nós somos mais experimentados. Hoje nós sabemos lidar melhor com as situações. Sabemos enfrentar melhor as circunstâncias. Porque você aprendeu. As situações da vida nos ensinam. As circunstâncias e as permissões de Deus para nós nos ensina, nos molda, nos capacita, nos prepara, nos faz ser mais crente. Se tem uma coisa que para nos moldar são as circunstâncias da vida permissivas de Deus, para nos levar a entender, a abrir os olhos, a ver coisas que antes não víamos. Mas não é no comodismo não, é na caminhada, é na batalha, é na jornada, é na circunstância, é nas dificuldades. Mas Deus está nos levando a eu gosto dessa palavra, né? A um patamar melhor, maior. A experiências maiores, crentes maduros. O bom é ter uma igreja madura. Pessoas que crescem, que desenvolvem, não ficam meninos na fé a vida toda. Glória a Deus por essa igreja, que é uma igreja madura, que tem crescido, que tem desenvolvido, que tem aprendido, que tem desenvolvido isso. O que tem levado a isso? Nosso relacionamento com Deus, a nossa confiança em Deus e as experiências da vida que nós estamos tendo, tem aberto a nossa mente para ter uma visão maior do que Deus tem e quer conosco. Até para nos entregar algo especial, Deus tem que nos moldar primeiro. Ele não vai colocar nada na sua mão se você não estiver preparado para receber. Eu entendo que as pauladas de Deus, as varadas que eu levei, as correções, as disciplinas de Deus na minha vida, em que eu pensava que era para a morte, nos levante, pessoas desacreditaram o ministério que Deus tinha comigo, dizendo para mim que eu não ia dar em nada, era um cartucho queimado, que eu não ia chegar em lugar nenhum. Hoje eu entendo que tudo isso Deus usou para mim fazer crescer, chegar aonde eu estou e desenvolver em mim o ministério e o propósito que Ele tem comigo. E Deus só me entregou quando eu estava preparado para receber. A gente quer receber grandes vitórias, mas nós não queremos passar por grandes lutas. A gente ora pedindo, Senhor, dai-me grandes vitórias. E Deus está dizendo, então eu vou liberar grandes lutas para você. Porque só é possível enfrentar grandes vitórias se eu passar por grandes batalhas. Ninguém alcança vitórias extraordinárias se não tiver lutas e batalhas extraordinárias. Então é vencendo, é superando isso, que você vai chegar lá. Filipenses 3, 13 e 14, e 2 Timóteo 4 e 7. Filipenses, capítulo 3. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Será que tem alguém aqui ainda lá atrás, focando no passado,
remoendo o passado, amarguras, ressentimentos, estão presos, embaraçados com tantas coisas que passou, passado, passou. Enquanto Deus está dizendo, olha, o foco é o que eu tenho. Se tem alguém ainda focando o retrovisor, olhando só para trás, você tem que olhar para frente. Você tem que pedir Deus para agir no seu coração, curar a sua vida. Porque o foco é prosseguir para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Tanta gente remoendo ressentimentos, amarguras e sofrendo, não consegue viver a vida hoje, não consegue projetar nada no futuro, estão vivendo amarguras e ressentimentos de passado. Seja curado nessa manhã. Comece a levantar a sua cabeça e a visualizar que o que Deus tem e o que nós precisamos focar é o que está diante de nós. Seja curado do seu passado, seja curado dos seus traumas, seja curado dos seus ressentimentos. Receba um milagre de Deus nessa manhã, porque o melhor e melhor está lá. Precisamos caminhar em direção, 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Olha a confiança em Deus. Não tem vitória sem combate, não. Vida cristã é uma vida de batalha, de guerra espiritual. Estamos em um campo de batalha. E eu vejo o grande apóstolo, né? Você vai ver a vida dele, quantas batalhas, quantas pelejas, quantas coisas ele passou, mas ele chega no final da sua vida dizendo, olha, eu combati. Não foi fácil. Eu combati, eu lutei, eu fiquei firme. Mas eu guardei a fé. Precisamos chegar, gente, até o fim. Por que você está pensando em parar? Se Deus está dizendo para você, vamos para frente. O Espírito Santo está nos sacudindo nessa manhã, para nós podermos prosseguir. 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 Não de forma desesperada. Não conforme os padrões do sistema desse mundo. Porque se você for seguir o sistema e os padrões do mundo, é loucura. Querem te levar a um sistema de vida, a uma rotina de vida totalmente contrária aos princípios de Deus. Olha só o princípio, os padrões mundanos que estão colocando aí para a família, para os filhos, para os pais. Olha o sistema como está apresentando aí. Pessoas que têm que viver de aparência. Esses são os padrões. São o sistema mundano hoje. É uma família que tem só aparência, né? Diante dos meios sociais, parece tudo lindo. Daqui a pouco você ouve, se separou. Mas parecia tão lindo, um casamento tão perfeito, tão maravilhoso. Tudo fachada. Tudo seguindo um princípio mundano. Os nossos padrões, os nossos princípios não são os princípios do mundo, mas são conforme os princípios de Deus, são os direcionamentos de Deus. Nós vivemos conforme a palavra de Deus, não conforme regras humanas, não conforme regras de um sistema falido, que quer doutrinar a nossa casa, doutrinar o nosso casamento, doutrinar os nossos filhos, controlar a nossa vida. Hoje eles querem controlar tudo, né? Até vão conseguir, mas quando conseguir, nós não vamos estar aqui mais. Mas enquanto estivermos aqui, nós não somos dirigidos por um sistema falido.
A nossa vida é direcionada por Deus, pela palavra de Deus, pelos princípios de Deus. A sua vida de familiar, a sua vida no relacionamento, casamento, relacionamento e doutrinação e orientação aos filhos. Tudo vem de Deus. Tudo vem do Senhor. Nós vamos prosseguir, nós vamos continuar. E essas coisas não vão nos embaraçar não. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós temos um manual de fé. E esse manual de fé é a palavra de Deus. Vamos manter. Vamos prosseguir. Para isso nós precisamos analisar algumas coisas. Eu quero continuar, eu quero prosseguir. Aí eu te pergunto, como está a sua vida de oração? Como está a sua vida da leitura da palavra? Como está a sua comunhão com Deus? Isso aqui é um ponto de reflexão, para nós não sermos embaraçados pelo sistema. A nossa vida cristã, ela precisa estar sendo observada por algumas práticas importantes. A nossa vida de oração, a nossa vida de relacionamento com a palavra de Deus e comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Como está isso? Porque estamos em uma caminhada, estamos em uma jornada. Isso aqui faz parte do nosso fortalecimento. Porque quando nós estamos andando na direção de Deus, nós vamos chegar aonde Deus quer que a gente venhamos a chegar. E é isso que nós estamos procurando. Ao mesmo tempo que nós olhamos as promessas, nós observamos também que há os desafios. E não são poucos. Há grandes desafios. E Hebreus capítulo 12, versículo 1. A parte B aqui diz o seguinte: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Precisamos, dentro das promessas que temos e que confiamos de Deus para nós, que nós vamos chegar até o fim. Existem os desafios. E esses desafios é desviar do mal. 1 Pedro 5,8. Tudo aquilo que afasta de Deus nós precisamos rejeitar na nossa vida. Será que eu tenho rejeitado aquilo que eu sei que não é bom para mim, que me atrapalha o meu relacionamento, a minha vida com Deus? Precisamos desviar do mal. Estejam alertas e vigiem. Eu gosto disso aqui, sabe por quê? Porque tem gente que ora demais, mas vigia de menos. Orar faz parte, é importante, precisa ter oração. Mas orar demais e não vigiar, princípio, vigilância. Vigiai, igreja, vigiai. Esteja alertas, esteja vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Temos que ter cuidado, temos que andar em alerta, temos que ficar espertos, porque tem um inimigo, tem um adversário que quer nos paralisar, quer nos envolver, quer nos desviar para fazermos o mal e tirar o nosso foco, que é caminhar olhando para Jesus. 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 12. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuidado para que não caia.
Há uma interpretação muito equivocada disso aqui, tá? Porque alguns dizem, aquele que está de pé. Não está dizendo aquele que está de pé, não. Aquele que pensa que está de pé. Não é aquele que está de pé, não. É aquele que pensa que está de pé. Cuidado. Cuidado. Olha a palavra. Cuidado. Porque tem uns que pensam, não, eu aqui intocável, sou santo, estou separado, nada me atinge e tal. Cuidado! É os que pensam que estão de pé. Não dá bobeira, não. Vigia para ver. Você vai cair, você vai errar, você vai falhar. Vigia! Os pratos estão aí, as ofertas estão aí, mas Deus está nos despertando nessa manhã. Vigia! Vigia. Cuidado. Tenha atenção. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. 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 Efésios 4:27. Por favor. Não dê lugar ao diabo. Eu sou crente, sou convertido. Que isso, pastor? Não dê lugar ao diabo. Porque ele quer uma brecha, ele quer uma oportunidade para usar sua boca, para usar sua mente, tá? Cuidado. Cuidado para o diabo não usar a sua boca com palavras malditas. Cuidado. Não dê lugar para o diabo. Você é um cristão que está numa jornada em direção aos céus. Não deixe o diabo te usar. Quando Deus quer abençoar, Deus usa pessoas. Ele usa a mim e a você. Mas quando o diabo quer prejudicar, ele vai usar quem? Vai usar pessoas também. Que não seja você. Que você é um instrumento de Deus, instrumento do Espírito Santo. Não deixe o diabo te usar para falar mal dos líderes. Não deixe o diabo te usar para falar mal das autoridades do país, da Bélgica, onde você está. Não deixe o diabo te usar para falar mal do seu irmão. Não deixa. Porque é ele que usa. Ele quer usar a sua boca. Seus lábios são lábios ungidos. Para você liberar palavras benditas. Para você abençoar o seu próximo. Para você abençoar o seu irmão. Para você direcionar bênção, não maldição. Olha que bênção e maldição pode jorrar daí. Mas deixa você ser um instrumento de Deus. Deixa Deus usar a sua boca, os seus lábios com palavras poderosas para edificar. Porque é isso que Deus quer. Ele quer usar os seus lábios com palavras poderosas para edificar. Segunda coisa, dentro dos desafios, é arrepender dos pecados. O versículo que eu li aqui, a parte B, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Arrepende-se dos pecados. Porque quando há arrependimento, há uma restauração na comunhão com Deus. Sempre que houver uma falha, nós temos que voltar-nos para Deus com um coração sincero diante dele e reconhecer os nossos erros, as nossas falhas e pedir perdão. E ele é fiel para nos perdoar. Como está em 1 João 1:9, em 1 João 2:1. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Segundo, por favor,
1 João 2:1. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Não tome esse versículo aqui para ter legalidade para pecar, tá bem? Isso aqui não é para dar legalidade para ninguém pecar. Isso aqui está bem claro. Se, porém, alguém pecar, tem que ser um acidente que acontece. Não é algo rotineiro. Não é uma prática contida, que você está ali aprofundado, todo dia, aquele pecado, cometendo, errando, e parece que está tudo bem. Não é isso, não é legalidade para ninguém pecar. É se caso, porém, se acontecer, se vier a ter uma... Porque nós não estamos isentos. Acontece, falhamos, erramos, somos seres humanos, somos normais. Ou tem alguém aqui anormal? Acho que não, acho que todos aqui são normais, né? Graças a Deus por isso. Então é isso. É a gente poder, se caso vier a acontecer, você precisa abrir seu coração. Não é engavetar, não é esconder, não é pensar que está tudo bem. Enquanto não confessar para Deus e se arrepender, porque não é remorso, tá? É arrependimento. É arrependimento. E aí quando há arrependimento, isso é lançado fora. A consciência não acusa mais. Você vive em paz. O perdão é isso. Deus nos perdoou. Jesus Cristo nos perdoou. Mas e a consciência? Você já confessou, abriu seu coração, já colocou isso diante de Deus para se libertar disso? Ou isso tem sido uma acusação para você? Porque tem um acusador. E ele não para. E o papel dele é esse. Ele está todo o tempo acusando. Fez isso, fez aquilo outro. E aí as pessoas que estão com a consciência perturbada não conseguem viver em paz. Só que quando há arrependimento, tá bem? O que acontece? Você fica livre, você fica tranquilo. Quando o diabo vier, você diz para ele: Satanás, eu fiz, eu cometei, eu errei, tudo isso está relacionado aí, não está? Às vezes eu te falar, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Já não há mais condenação, já não há mais condenação, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas é importante nós nos arrependermos. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 e 13. Segundo outro grande desafio, é nós mantermos um posicionamento para evitar a queda, né? E por causa dos próprios pecados e escolhas erradas, a gente comete os nossos erros, né? Ah, é Deus que está me tentando. Não, Deus não tenta ninguém não, a não ser os seus próprios delitos, seus próprios pecados, seus próprios desejos, que te levam a isso. Mas devemos vigiar constantemente para não sermos vencidos pelas tentações. Gente, tentação, você foge. Perna para quem tem. Não brinca com as coisas. Brinca não. Tá? Tem que vigiar. O diabo a gente enfrenta, resiste e ele foge. Mas a fraqueza, principalmente a fraqueza humana, você não pode brincar com isso não. Você tem que vigiar. Se você foi tirado de um ambiente terrível, o que você vai fazer lá de novo? Sai fora. Se você foi liberto da bebida, do alcoolismo, o que você vai experimentar? Só uma dosezinha. Sai fora, você vai cair de novo. Esse negócio, só um pouquinho. Faz mal não. Cuidado. De lá ele te tirou, de lá você não pode voltar. Porque quem foi liberto, por isso que nós não aconselhamos, pastor, mas a Bíblia não diz que beber é pecado.
Beber realmente fala que embriagar, né? Mas deixa eu falar, como é que a gente vai aconselhar as pessoas? Não, pode beber. E as pessoas foram libertas do alcoolismo, estão dentro das igrejas, muitos. Não, você pode tomar só um pouquinho. E aí? Será que essa pessoa vai sustentar só com um pouquinho? Então tem coisas que a gente tem que ter vigilância. Tá? Tem roda de amizade, de escarnecedores, de pessoas que não convêm. Você não pode, não pastor, eu vou lá só para evangelizar, tá? Vou lá só, espera aí, cuidado, vigia. Talvez você chega lá e não sai mais. Eu vou contar uma experiência para vocês aqui. Eu encontrei essa moça a última vez que eu fui no Brasil. Abracei ela numa praça pública. Ela saiu da igreja, envolveu com diversos tipos de drogas. E ficava na sarjeta ali, caída, uma situação terrível a vida dela. Terrível. Jesus tirou ela daquela situação, levou ela para a igreja. Ela se sentiu tão, não, agora eu estou crente, agora eu estou forte. Estava num processo. Ela achou que estava de boa, né? O que aconteceu? Ela foi lá na biqueira. Falou, não, vou lá evangelizar. Diz que o cabeça lá chegou, só jogou. Falou, isso aí é uma coisa nova, experimenta aí. Jogou nela assim, virou as costas e saiu. Aí vem a tentação. Ela resistiu? Não. Caiu de novo. Dessa vez que eu fui lá, depois dessa queda, encontrei ela numa praça. Situação deplorável. Abracei ela, chorei com ela. Orei com ela ali no meio da praça. Eu tive a alegria, algum tempo atrás, de receber a notícia que ela conseguiu voltar. Que ela encontrou um homem de Deus, um pastor, casou com ele. E hoje estão juntos pastoreando uma igreja. Graças a Deus por isso. Mas tem coisas que de lá você saiu. Você vai ficar dando bobeira? Você tem dificuldade com pornografia, você vai ficar dando bobeira aí? De madrugada com a televisão ligada, olhando celular, você sozinho? Evita isso. Tem que estar dando bobeira não. Você tem que vigiar. Jesus te libertou. Se você não vigiar, você tem que ter vigilância em todas as áreas. Qual que é a sua área de fragilidade? Você tem uma área de fragilidade? Todos temos. Então monitore essa área, monitora ela. Faz observação maior, para que você possa não vir a cometer erros que outrora você havia cometido. Cadê o versículo aí? 1 Coríntios 10, 12. Nós começamos a ministrar, as coisas o leque vão abrindo. Vai lá. Assim aquele que julga estar firme, cuidado para que não caia. 13. Olha só, tanto que isso aqui é interessante. 13, por favor. Coríntios 10, não tem o versículo 13 não? Está com problema aí, filho? Então deixa eu abrir aqui. Abra aí sua Bíblia. Isso aqui é importante nós lermos. Vamos lá. Encontraram aí? Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Risque esse versículo na sua Bíblia. Se você não gosta de riscar a Bíblia, você anota ele num papel. Eu não sei, esse versículo tem que ficar com você. Bem, tem que ficar com você. Porque tem gente que fala assim, a tentação foi grande demais, eu não resisti, pastor. Espera aí. Não há tentação além da possibilidade de nós vencermos. Tudo que você passa, há possibilidade de você superar, de você vencer. Você tem condições sim de vencer. Nada além daquilo que você pode e tem condições de vencer.
Porque uns falam assim, a tentação foi grande demais, né? Já ouviu isso? Não resisti não, a tentação foi muita, foi grande. Nada além da possibilidade. Você tem possibilidade de vencer isso. Você pode resistir, você pode rejeitar isso. Para você evitar o quê? Evitar a queda. Porque ninguém cai de uma vez, tá? A pessoa não chega aqui e fala, pá, caiu. Não acontece assim. Primeiro, vem os sintomas. A pessoa orava, já não ora mais, né? A pessoa lia a Bíblia, já não lê mais. A pessoa vinha à igreja, já não está vindo mais. Aí vai se esfriando. Pastor, só domingo, tá? Não vou no culto não. Aí quando é no outro não vem, quando é no outro não aparece, quando é no outro. E aí, não, muito trabalho, as coisas estão complicadas. Ei, cuidado. Você tem que ter seu tempo com Deus, você tem que ter a sua vida com Deus, você tem que ter o seu devocional, você tem que ter a sua preparação espiritual. Não se conforma com isso não. Não se conforme com essa situação que você vai ficando morno, vai esfriando e você acha que isso não é normal. Comece a analisar como está a sua vida espiritual, como é que está a sua comunhão com Deus. Tem que melhorar a cada dia, você tem que sentir mais vontade de servir a Deus, mais desejo de buscar a Deus, mais desejo de orar, mais desejo de ler a Bíblia, de estudar, de se preparar. Se as coisas estão se esfriando, cuidado, não se conforme com isso não. Busque ajuda. Busque ajuda. Eu preciso partir para finalizar. Vejamos aqui alguns resultados ou causas das adversidades na vida do cristão. Tem uma coisa importante diante das situações que nós passamos na vida, e que muitas vezes nós pensamos que Deus nos abandonou. Deixa eu falar para você, Deus nunca te abandona. Não. Mas nós pensamos, não pensamos? Principalmente nas dificuldades maiores da vida. A gente pensa, onde é que está Deus? Você sabe que diante das experiências, Rogério, da vida, nos momentos mais difíceis da minha vida, que eu pensei, onde é que está Deus? Era o momento que Deus estava mais perto de mim. Talvez você chegou aqui hoje dizendo, onde está Deus? Estou passando isso, enfrentando isso, Deus não me ouve, Deus não fala comigo, Deus não ouço Deus falar, não sinto nada. Deus está mais próximo de você do que você pensa. Só que tem situações, muitas vezes, que Deus usa instrumentos para nos fazer crescer. E quais são esses instrumentos? São as lutas, são as dificuldades. Eu já tive situações na minha vida que eu passei, eu até tive que pedir perdão para Deus, que eu olhava de um lado para o outro e falei, cadê o fulano que não vem me ajudar? Cadê o ciclano que não me liga? Cadê o fulano que não fala mais comigo? Até as pessoas saem perto da gente, a pessoa some. Às vezes as pessoas querem, nem Deus permite as pessoas ajudar, porque é um momento de uma experiência sua com Deus, de um aprendizado seu com Deus, que Deus não permite ninguém colocar a mão. Eu já passei por situação que eu fui orar por alguém e Deus diz, não põe a mão, eu estou trabalhando. Eu digo, Deus, sim senhor. E aí é nesses momentos que a gente pensa que tudo está acabado, que tudo está perdido, que não há mais saída, não há mais circunstâncias, situações para nos safar. Isso não é abandono, Deus não te abandonou. Por favor, Romanos capítulo 5, verso 3 e 5. Não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Gloriar na tribulação? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. O que a gente precisa para chegar lá?
que a gente precisa para chegar até o fim? Perseverança. Pastor, está difícil, a luta está grande, o negócio está complicado, ninguém liga para mim. Deus está te vendo. Ele está te preparando, te produzindo em você perseverança. Você entende que as situações na vida que são produtivas, as lutas e dificuldades que são permissivas de Deus para produzir em nós perseverança? O que o versículo diz? A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Mas Ele está te preparando. Ele está fortalecendo a sua fé. Está desenvolvendo em você um caráter aprovado diante dEle. E é nessas situações, é nessas circunstâncias. Aí produz eterno peso de glória também. 2 Coríntios 4, 16 e 18, por favor. Eu parto para finalizar, dizendo: essa luta também não é para todo tempo, tá? É só para preparar, porque vai chegar o momento de nós podermos desfrutar a glória. 2 Coríntios 4, 16 e 18. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. 17. Pois o nosso sofrimento, olha só, leves, momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. 18. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu preciso parar, tem alguns outros pontos aqui, não dá para continuar. Eu quero parar por aqui. Dizer para você, vai chegar o momento que tudo vai se findar. Tudo vai se findar. Essa jornada tem um tempo determinado. Essa caminhada tem um tempo determinado. Espero que, e a minha oração é que, nós possamos subir todos juntos na caravana. Quando Ele voltar para buscar a igreja, que nós possamos ser arrebatados e estar com Ele. Mas se porventura acontecer que nós tenhamos que partir antes do arrebatamento, a nossa maior glória é saber que nós estaremos com Ele. Isso que é importante. Aí nós vamos dizer como o apóstolo: combati um bom combate. A vida aqui foi pegada, foi luta, foi batalha, foi dificuldade, foi experiências, foi crescimento, foi desenvolvimento. Eu combati, eu continuei, eu prossegui, eu fui adiante, eu não desisti. Aí nós vamos estar com Ele para sempre. Vale a pena continuar. Vale a pena continuar. Não pensa você que você vai viver nessa vida que você está, esse sofrimento, essa situação difícil. Daqui a pouco Deus está te ensinando, está te preparando, porque daqui a pouco nós vamos estar com Ele para todo sempre. Aí vamos reinar com Ele. E não é por um dia, não é por uma semana, é para sempre. Só que você precisa continuar. Fica de pé. Você não pode desistir. Você precisa continuar essa caminhada. Talvez você chegou aqui desanimadão. Mas Deus, Ele olha para você.
tudo isso aqui vai passar. Tudo vai ficar aí. Como é que está a nossa vida com Deus? Eu lembro de uma passagem nos evangelhos, de um moço que preparou um grande celeiro, né? Aí ele se gloriou daquilo. Agora vai, está tudo preparado, a alma descansa, regozija. Não foi o motivo dele preparar tudo aquilo. Foi o apego que ele colocou naquilo, porque tudo isso é passageiro. Às vezes a gente apega tanto com essas coisas dessa vida. E eu sei que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, tá? E uma coisa que o cristão tem que ter na mente é que você não é dono de nada. Por isso que não tem apego com nós, porque nós sabemos que não somos dono de nada. Nós somos mordomos. E quando o cristão tem essa mentalidade de mordomia, ele não fica apegado a coisas não. Porque ele sabe que tudo aquilo é passageiro. Você está administrando. Se você tem bens, tem empresa, tem finanças, sua família, sua vida, tudo é uma oportunidade que Deus está te dando para você administrar. Você não é dono de nada, de nada. Então, quando o cristão tem essa mentalidade, ele fica tranquilo. Ele fica em paz, porque ele sabe que tudo é de Deus. Por isso, gente, nesta manhã o Espírito Santo está falando conosco, porque pode ser que tem muita gente embaraçada aqui com as coisas dessa vida, preso a tantas coisas, estão esquecendo de cuidar da sua vida com Deus, da sua vida espiritual, do seu relacionamento com Deus. Deus está nos despertando nesta manhã, para que nós possamos fazer um compromisso diante dEle, voltar para os princípios de comunhão, de relacionamento com Ele. Você está correndo para todo lado, você está apegado com tantas coisas. Aí veio uma voz e disse: louco, hoje te pedirão a tua alma. Que tu tens para oferecer? E aí? Eu quero orar com você. Se tem alguém aqui nessa manhã que precisa voltar para os caminhos de Jesus, você está distanciado, afastado e quer voltar, deixa eu orar com você aqui. Vem aqui à frente, vamos orar junto aqui. Você chegou aqui desanimado, pensando em desistir, as coisas. Vem receber uma oração aqui. Dá um passo de onde você está, vem aqui diante desse altar, vamos orar com você. Vamos interceder por você. Vamos orar pela sua vida. Deus tem uma restauração para o seu coração. Deus tem uma restauração para o seu coração. Deus tem uma restauração para o seu coração. Espírito de Deus, nesta manhã, nós estamos aqui em uma reflexão, em um momento na Tua presença, onde o Teu nome é glorificado, Senhor. E nós reconhecemos que o Senhor é tudo para nós. Estamos em uma caminhada, estamos em uma jornada. Não queremos nos envolver ou nos embaraçar com as coisas dessa vida. Queremos continuar olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Pai, o Senhor é poderoso. E diante da Tua presença nós estamos buscando força, buscando revestimento, buscando renovo da parte do Senhor. Leve a mão à altura do teu coração. Comece a falar com Deus. O Espírito Santo está aqui, Ele nos ajuda. O Senhor não nos deixou órfãos, abandonados. Ele enviou o Espírito Santo, conselheiro, amigo, que está conosco nos ajudando nas nossas dificuldades, fraquezas, limitações. Temos o Espírito de Deus. Ele está aqui, Ele está nesta manhã, Ele está presente. Ele está fortalecendo o seu coração, Ele está falando com você. Receba a força de Deus, receba o renovo do Espírito Santo, receba a capacitação do Senhor sobre a sua vida. Pai, muito obrigado. Que o Senhor ajude esse homem, ajude essa mulher, fortaleça a vida de cada um. É o que nós te pedimos, oramos e cremos que nós vamos prosseguir, vamos continuar. E o nosso alvo é o Senhor, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé.